Gente querida, nós estamos chegando ao final de uma série de 5 reflexões sobre essa dimensão do propósito na nossa comunidade. E na semana passada, foi muito engraçado porque nós encerramos aqui o nosso encontro. Eu e minha esposa saímos para caminhar com o Caleb e com o meu irmão que estava aqui, o Franklin, né? O Franklin participou aqui do encontro da comunidade. E ele está fazendo engenharia de produção. Então a gente começou a caminhar um pouco, depois de uns 5 minutos de caminhada. Ele trabalha numa fábrica de tampinhas, né? Ele opera uma máquina que faz tampinhas, as tampinhas da Coca-Cola, das garrafas de 600 ml que a gente consome. Essas tampinhas são feitas por ele lá, tem todo um padrão da cor e tal. Ele opera uma máquina que faz não sei quantas milhares de tampinhas por dia. Então ele, depois de um tempo caminhando com a gente, ele falou assim: Jefferson, vou fazer uma pergunta aqui, tal, mas você fica... Eu falei, não, pode fazer. Então, o negócio é o seguinte, eu entendi tudo o que você falou sobre trabalhar para a glória de Deus, e eu entendi o texto, mas a pergunta é, como isso influencia a maneira como eu faço tampinhas lá na fábrica? Porque eu não acho que é tão óbvio assim, eu não acho que é tão claro, tão direto assim, essa conexão da nossa fé com o nosso trabalho. Talvez aquilo que o Franklin me perguntou na nossa caminhada é aquilo que todos nós gostaríamos de parar um pouco, né, no meio do culto, falar assim: pastor, acho interessante isso daí, mas eu trabalho no comércio de vendas, eu trabalho no ramo da engenharia, eu trabalho como advogado, como servidor público, serviços gerais, eu sou um pintor, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro. Como é que eu aplico isso daí no meu ramo, no meu setor, na minha profissão? Como integrar a minha fé com o meu trabalho, aonde eu estou e com aquilo que eu faço? Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como nós podemos fazer tampinhas para a glória de Deus. A gente vai sair daqui todo mundo sabendo fazer tampinhas da Coca-Cola para a glória de Deus. E o texto que vai orientar a nossa reflexão está lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 22. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 22. Colossenses 3, 22 diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. A igreja dos Colossenses é uma igreja para a qual Paulo escreve, e essa é uma das famosas epístolas da prisão. Paulo, nesse preciso momento, ele já havia sido preso em Jerusalém, deportado, está em Roma, provavelmente numa prisão domiciliar, e Paulo está escrevendo para uma igreja que ele muito provavelmente não conhece. São pessoas, uma comunidade de cristãos. Essa igreja foi plantada por Epáfras, um dos sócios, um dos colaboradores, um dos amigos de Paulo. E Paulo está escrevendo para essa epístola, para essa igreja, em especial porque começaram a aparecer alguns desvios doutrinários e algumas ideias um pouco diferentes. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo destaca a supremacia de Cristo como único e suficiente para a nossa salvação. Essa é a ideia geral do capítulo 1 e 2. Ele mostra como Jesus está num lugar de primazia no plano da salvação de Deus e de supremacia em relação a toda a criação de Deus. Logo depois, nos capítulos 3 e 4, Paulo começa a nos mostrar então quais são as implicações de ter Jesus como o nosso Senhor. Ele fala sobre algumas coisas antes de entrar aqui no mérito do trabalho. Ele fala sobre a relação de marido e mulher, ele fala sobre a maneira como os pais devem criar os filhos. Ele começa a mostrar que em todas as áreas da vida existe uma implicação
implicação do Evangelho. E todos nós que fomos salvos em Cristo, precisamos permitir que o Evangelho, que molda agora o nosso coração, molde também as nossas relações comunitárias. Paulo dispara uma ideia muito interessante no capítulo 3, versículo 9, diz assim: vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo utiliza essa mudança de vida como se fosse uma troca de roupas. Nós tiramos uma roupa suja, toda esculachada, fora de moda por sinal, bastante rota, gasta, e nós vestimos uma nova roupa. Essa nova vida são essas novas atitudes, essas novas relações. E então Paulo coloca o seu dedo de forma muito corajosa em algo que era tabu no primeiro século. Muito tabu. Quando a gente passa pelos textos de Efésios capítulo 6 e Colossenses capítulo 3, nós não nos damos conta de que Paulo está colocando o seu dedo numa coisa que era muito delicada, era muito complexa e polêmica, que é o seguinte: as relações entre os senhores e os seus escravos. Eu sei que quando a gente utiliza essa ideia de senhores e escravos, a gente já projeta toda a escravidão do período colonial do Brasil, nesse fenômeno social do século I, mas embora existam algumas semelhanças, existem diferenças também. E eu não conseguiria explicar esse texto de forma, assim, aceitável, se eu não repassasse com você algumas ideias sobre a escravidão do século I. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que, no primeiro século da era cristã, o mundo era eminentemente rural. Hoje nós temos alguma coisa em torno de 72% da população mundial vivendo nas cidades. Mas no século I isso era inversamente proporcional. Uma das maiores cidades do mundo na época era Roma, Roma Antiga, que tinha nos seus arredores 1,2 milhões de habitantes, segundo os melhores estudiosos da crônica romana, digamos assim. O que para nós pode ser uma enormidade de gente, né? Mas assim, pensamos bem, São José daqui a pouco já vai encostar nesse número. Então, o mundo antigo, as cidades elas não cresciam tanto quanto as nossas, e o mundo era muito mais rural. Dito isto, metade da população profissional das cidades eram compostas de escravos. A cada 2 profissionais, 1 era escravo. E por quê? A maior parte desses homens e mulheres que trabalhavam como escravos, eles haviam se colocado na posição de escravos por não terem dinheiro para pagar uma dívida. Não havia petição de falência na época. Então, quando você fazia um negócio, e o negócio dava muito errado, e você ficava com uma dívida muito grande na praça, a única maneira era você se colocar numa posição de servidão até que a dívida fosse extinta, ou dependendo do tipo da dívida, você, seus filhos e netos serviriam aquela família por um laço de servidão. Dito isto, é importante também lembrar que no mundo antigo, nem todo escravo vivia uma vida tão ruim assim como nós podemos imaginar. Muitos escravos eram médicos, outros escravos eram tutores, outros eram mordomos, outros eram administradores dos bens dos seus senhores e eram muito quistos, eram muito valorizados pelas suas famílias, dos seus donos, digamos assim, dos seus senhores. Então, nem todo escravo era tão sofrido assim, e os escravos mais bem posicionados tinham também o quê? Escravos. Então, era um fenômeno muito complexo, em especial porque, embora muitos escravos fossem bem quistos e bem cuidados pelas suas famílias, dos seus senhores, muitos também eram maltratados, eram cruelmente fustigados quando tentavam fugir, e existia um lado perverso, negro e hediondo da escravidão. Então era um fenômeno complexo. Por exemplo, existia um dispositivo no mundo antigo, no qual, depois de servir o tempo da dívida, o escravo poderia
dada como quitada aquela dívida e seguir a sua vida em liberdade. Mas muitos deles furavam suas orelhas publicamente, como um sinal de fidelidade contínua e vitalícia àquela família que ele serviu durante 10 ou 15 anos. Ou seja, naquele momento eles já haviam se tornado amigos, irmãos, já haviam se tornado família. E os escravos moravam com os filhos e habitavam e tinham determinadas mordomias, alguns deles. Dito isto, é muito importante que nós nos lembremos que uma das maiores críticas disparadas contra o cristianismo no último século pelos neoateístas é de que o cristianismo se omitiu diante de questões históricas, como, por exemplo, você não encontra nenhuma nota de rodapé no Novo Testamento criticando a escravidão. Você não encontra nenhum apóstolo pregando frontalmente contra a escravidão, ou você não encontra Jesus endereçando esse assunto nos seus sermões. No entanto, é muito importante que nós leiamos como Paulo está articulando a sua doutrina. Por quê? Porque se a doutrina exposta aos colossenses de que todos os homens são iguais diante de Deus, independente da sua origem, etnia, cor da pele, raça ou religião, se essa doutrina fosse entendida e colocada em prática, ela mesmo mataria na raiz todas as noções de distinção entre raças e seres humanos que tornava a escravidão possível. Então, historicamente, foi o cristianismo que matou o fenômeno da escravidão. E se nós olharmos na história recente, foi William Wilberforce, um parlamentar, um inglês profundamente crente, que foi o maior porta-voz da luta anti-escravagista nos séculos 17 e 18. Então, Paulo está pregando para esses homens e mulheres que viviam no ambiente de trabalho e que tinham relações profissionais, dada o seu vínculo de servidão e de senhorio. E ele fala primeiro aos empregados, dizendo assim: empregados, servos, escravos, façam o seu melhor trabalho, porque o seu trabalho não é feito para os senhores de vocês, o seu trabalho é feito para Cristo. O que é uma ideia bastante radical, como nós vamos ver aqui no prosseguimento da nossa conversa. Ao mesmo tempo, ele fala com os patrões dizendo o seguinte: tratem seus empregados, os seus servos, com respeito e dignidade, sem crueldade. Ele está basicamente conclamando esses cristãos que estão em postos de liderança e em postos de serem liderados, que apliquem o evangelho nos seus lugares de trabalho. Muito provavelmente por quê? Porque Paulo estava recebendo notícias de homens e mulheres que eram cristãos só no domingo. De segunda a sexta-feira, eles deixavam o seu cristianismo de lado e transitavam pelo mundo profissional, desenvolviam sua carreira como ateus práticos, sem que o evangelho tivesse qualquer implicação relevante na maneira como eles faziam o seu trabalho. Eles não estavam fazendo tampinhas para a glória de Deus. Eles não estavam fazendo tampinhas para a glória de Deus. O professor só pensa em dar o conteúdo e ir embora. O empresário fica imaginando em como lucrar mais sem investir na melhoria dos seus serviços e produtos ou recompensar seus colaboradores. O prestador de serviço só faz o que foi pedido. A dona de casa ou o dono de casa faz o mínimo e adia o quanto pode as tarefas do lar. O cuidador ouve de quem está cuidando sem nenhum interesse e pensa apenas em quanto tempo falta para a sua aposentadoria. O porteiro se ausenta do posto, não é cortês, não é educado, não é prestativo. A executiva trata seus subordinados com desdém e crueldade. O colega da equipe de trabalho é folgado, chega sempre atrasado, faz corpo mole, dá desculpas o tempo todo. O balconista fica o tempo todo no WhatsApp e não presta atenção ao freguês. A advogada apenas copia e cola os textos dos casos, colocando informações erradas de nomes e datas que atrasam o andamento do caso. O cara da assistente mente para a vovó, cria problemas que não existem na máquina de lavar, porque ele precisa bater a cota de reparos do mês. O retireiro todo dia coloca um pouco de leite na água, aumentando o leite que é entregue para a fábrica, prejudicando a textura do queijo e manchando a reputação do dono da fábrica. O operador da máquina de tampinhas chega no trabalho atrasado,
mente que foi por causa do filho que estava doente, não confere o nível de tinta da máquina, trabalha 2 horas com as especificações erradas, as tampinhas ao invés de saírem vermelhas, saem rosas, a produção é descartada, gerando prejuízo e impacto ambiental desnecessário, e ele sequer se importa e sai 20 minutos adiantado para a hora do almoço. Todas essas seriam mais e mais cenas de um trabalho medíocre. Mas o problema é que todos esses homens e mulheres relatados aqui são cristãos. Esse é o grande problema. Todos esses homens e mulheres aqui têm um vínculo com uma comunidade e professam o cristianismo como sua forma de ver, processar e viver a vida. E eis aí um grande problema. Nós sabemos que na Idade Média, a noção geral era que Deus só vocacionava homens para o ministério. Homens para pregar a palavra, para serem missionários evangelistas. Mas graças a Zwinglio, Lutero, Calvino e as vozes que vieram após o falecimento destes, como Beza, por exemplo, ou Filipe de Melanchthon na Reforma Luterana, nós sabemos que Deus não chama apenas pastores, missionários e evangelistas. Deus chama médicos, advogados, lavradores, Deus chama apicultores, Deus chama o cara que tira o leite da vaca, o quejeiro, todos aqueles que estão nos seus postos de trabalho foram vocacionados por Deus. Num dos textos mais peculiares de Lutero, ele diz que o leite que chega na sua mesa foi tirado pelas mãos da mulher que ordenha a vaca. Na Alemanha do século XVI, as ordenhadeiras eram muito mais mulheres do que homens. Mas ele diz assim, que as mãos da ordenhadeira são as mãos de Deus provendo o leite para as crianças. Ele diz que o trabalho que parece mais ordinário, mais comum, braçal, e às vezes até um pouco assim, descaracterizado de nobreza, até esse trabalho tem a mão de Deus sob e sobre ele. A grande questão é que muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos de que nós protestantes, nós somos uma voz que tem falado por 5 séculos de forma pujante, todo trabalho digno glorifica a Deus. E então, quando nós nos esquecemos disso, nós vamos para o trabalho sem essa noção de que o meu trabalho é para a glória de Deus. Então, nós cometemos uma falha fundamental. Quando essa falha acontece no nosso coração, nós vamos para o trabalho mais no piloto automático do que entendendo que aquele dia será oferecido ao seu final como sendo para a glória de Deus, nós engastalhamos no desenvolvimento da nossa vocação. Por exemplo, em primeiro lugar, o cristão ele não vê o seu trabalho como fruto de uma vocação, de dons e talentos que Deus alocou sobre ele, mas ele vê o seu trabalho de uma maneira muito mais empobrecida e limitada. Por exemplo, o trabalho é aquilo que paga as contas, o trabalho é aquilo que provê o salário, o trabalho é para a minha glória, para o meu sucesso, para o meu status, para que eu venha a vencer na vida. Falta um senso de chamado, um senso de vocação. E muitas vezes eu encontro pessoas que foram vocacionadas para os seus devidos postos de trabalho, e eu vejo como essas pessoas que têm uma falta de senso de vocação, elas não apenas falham nesse aspecto essencial, mas elas falham no como elas executam o trabalho. Por quê? Porque, em segundo lugar, quando o cristão não sabe que o seu trabalho é para a glória de Deus, o seu trabalho não é feito com toda a excelência para a glória de Deus. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, você sabe disso, essa cultura do menor esforço. Não é isso? Eu falo para minha esposa, cara, o que me entristece às vezes nas minhas relações de trabalho é que as pessoas elas só fazem aquilo que foi pedido. Elas não dão um passo à frente. Elas não criam, elas não inovam. Elas estão contentes com essa cultura do qualquer coisa serve, com a cultura do relaxamento e, de certa forma, da mediocridade. Eu gostaria que a gente se lembrasse que, desde extrair um câncer até varrer esse espaço aqui, tudo o que é feito, em termos humanos, pode ser bem ou mal feito. Pode ser bem feito ou mal feito. Eu posso varrer a minha casa de uma maneira muito provisória, medíocre e ruim, e um cirurgião pode abrir um crânio de uma pessoa e fazer um ato médico equivocado ali e matar aquela pessoa na mesa de cirurgia. Todo o trabalho pode ser bem feito ou mal feito. Quando um prédio cai, alguma coisa deu muito errado.
E alguém tem responsabilidade nisso. Um trabalho medíocre foi feito, vidas foram colocadas em risco. A grande questão é que, por exemplo, a forma como nós fazemos o nosso trabalho, quando nós não temos essa noção de que estamos trabalhando para a glória de Deus, o padrão como nós vamos fazendo o nosso trabalho vai revelando isso. Os resultados práticos do longo prazo é que o nosso trabalho vai se tornando um trabalho que sempre está no limite da mediocridade ou um pouco abaixo dele. Às vezes o que eu falo com a minha esposa é que o que me entristece é que eu vejo assim: eu sou um ensinador da palavra, ok. E eu sei que vocês todos hoje aqui fizeram um esforço para estar aqui. Não é mesmo? Vocês lá os homens começaram esse processo mais ou menos umas 17 horas e 45 minutos de escolher uma roupa, né? As mulheres começaram há uns 3 dias atrás a imaginar o que elas vestiriam. Mas todos nós gastamos um pouco de tempo separando a roupa, passando a roupa, né? Quando eu estou sem tempo, eu vasculho uma camisa que não esteja muito amassada para que eu possa vestir sem passar o ferro nela, entendeu? Todos nós tivemos algum trabalho, todos nós deixamos alguma coisa de lado para fazer e estamos aqui tentando entender um pouco a epístola aos Colossenses. Mas eu fico triste quando muitas vezes um mestre da palavra, que é a posição que eu ocupo, ele não faz o melhor que ele pode para expor a palavra. Não é ser melhor que fulano, que ciclano, que beltrano, não é nada disso. Mas que você opere no máximo da sua capacidade de excelência. Que você faça o melhor que você pode, dado o talento que Deus te deu, faça o melhor que você pode. É lógico que o melhor de todos nós aqui não é igual. Existem pessoas muito dotadas, pouco dotadas, ok. Mas quando nós encerramos o nosso trabalho, nós saímos dali dizendo assim: cara, eu me doei para aquele negócio. Eu fiz o meu absolutamente melhor, não tem nada que eu não tenha entregue de dedicação, de foco, de comprometimento, de atenção, eu fiz tudo que eu podia, está aqui o meu melhor trabalho. Você e eu, nós entregamos o nosso melhor trabalho. Além disso, a forma como nós nos comportamos no trabalho, a forma como nós fazemos o nosso trabalho, a forma como nós nos comportamos no nosso trabalho. E agora eu vou repetir uma frase que é clichê meu: tenha paciência comigo, eu estou ficando velho, eu tenho já uma licença poética para repetir as coisas, que é o seguinte: nós não conseguiremos fazer a obra de Deus com as ferramentas e táticas do diabo. Se você está trabalhando para Deus e o seu trabalho é para Deus, você não pode usar maledicência, insubmissão, competitividade cruel, intriga, inveja, disputa de poder e seja mais lá o que no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque nós cristãos no último século não ficamos sobejamente conhecidos por uma ética muito comprometida no trabalho. Quando a gente vai fazer serviços de apartamento, então, rapaz, quando a pessoa se apresenta para fazer um orçamento para mim e que fala que é evangélico, eu sinto um calafrio correndo nas minhas costas. Na moral, estou falando sério. E todo mundo aqui já teve uma experiência dessa. Do cara citar o Salmo 119 de cor, que é o maior capítulo da Bíblia, e no final das contas, alguma coisa no processo, comete-se um deslize e o testemunho todo é evadido pelas portas do fundo. Todos nós tivemos alguma experiência dessa aqui. A grande questão é que nós não temos visto uma consistência na vivência da fé cristã no local de trabalho. E qual é o problema? O local de trabalho absorve 40 horas da nossa semana, 80 mil horas na vida de um adulto normal. Se nós não estamos vivendo a fé no trabalho, provavelmente nós não estamos vivendo ela na área pública mais importante da nossa vida adulta. Os dois lugares mais difíceis de se viver como um cristão: dentro de casa, dentro do casamento, diante dos filhos e dentro do trabalho. Se você for crente nessas duas arenas, meu amigo, que Deus te abençoe. Você é uma bênção, eu me orgulho de você. Depois, ali, por favor, passe ali pela porta, impõe as mãos sobre mim, ore comigo. Porque isso é bem difícil mesmo. Esse é o teste da fé.
Então, como é que nós podemos fazer tampinhas para a glória de Deus? Como é que nós podemos levar o nosso evangelho de forma consistente para o nosso trabalho? Nessa sessão, Paulo destaca algumas ideias, algumas delas bem radicais. A primeira delas é o seguinte: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, como se vocês estivessem fazendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, não para eles, mas para o Senhor, não para os homens, porque vocês receberão sua recompensa de Cristo. Paulo aqui, com um versículo só, ele desmonta e relativiza duas coisas. Em primeiro lugar, para quem você e eu trabalhamos. Quando nós pisamos na soleira do trabalho, nós queremos chegar no horário, por quê? Rapaz, eu trabalhei com meu pai já. 2 anos trabalhei de retireiro na roça. Meu pai, muito generosamente, me colocou para ordenhar as vacas que não se ajustavam na teteira mecânica. Eu acordava às 4:50 da manhã, vestia uma bota de borracha, pegava 2 pedaços de pão borrachudo, descia para o curral, tomava o café no curral às 5 horas da manhã, a primeira vaca amarrada, e eu tirava leite de 7 vacas e o chiquinho de outras 7 vacas. É engraçado que todas as vezes que eu perdi a hora, meu pai estava lá. Não tem um troço desse? Que é só você amarrar o pé da vaca errado, que seu pai está do lado assim, mas que é isso aí, não sei o que, não sei o que. Não é um troço assim. Então eu falava assim, vou fazer tudo certo aqui, porque vai que meu pai está me olhando, vai que eu já vou tomar logo, né, um cutucão aqui de manhã. Muitas vezes meu pai não estava olhando. Mas como certa vez alguém disse para Michelangelo, para que pintar com tanto esmero esse afresco no canto no qual ninguém vai ver? Ele disse, Deus vê tudo o tempo todo. Estou pintando aqui não é para vocês que estão lá embaixo. Estou pintando para aquele que vê tudo o tempo todo. Ele tem que ser agradado, o coração dele tem que ser glorificado. Então eu faço o meu melhor, vejam as pessoas ou não, note o meu chefe ou não, porque você não faz para o chefe, nem para a empresa, e nem para a organização, e as organizações, elas podem falhar tremendamente na avaliação dos seus colaboradores, elas podem subutilizar, depois subavaliar o seu trabalho, mas nada disso importa se você estiver fazendo para o público correto, porque Deus conhece todas as coisas. Deus vê absolutamente tudo. Faça de coração, faça o seu melhor, faça para Ele. Ele encontrará uma maneira de recompensar você. E essa é a segunda ideia estarrecedora do apóstolo Paulo, porque ele fala assim, a recompensa de vocês não vem dos chefes de vocês, a recompensa de vocês vem do Senhor. Paulo relativiza o salário, ou a recompensa, ou a bonificação, ou a gratificação, e ele diz que a recompensa vem das mãos de Deus. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Eu já pude servir 2 comunidades na minha vida. 8 anos em Itajubá, 8 anos em Niterói. Eu cometi muitos erros. Muitas imaturidades, muitas infantilidades, muitas coisas que eu gostaria de ter revisto, de ter crescido, de ter sido melhor, mais presente, mas não importa. Eu te garanto, eu estava fazendo o melhor que eu tinha naquele tempo. E todo esse tempo que eu servi essas comunidades, eu entrego para Deus, com toda a imperfeição que esse serviço tinha, e falo, Deus, seja glorificado em todas as coisas. É de você que vem a recompensa. Sabe por quê? Porque se você esperar uma recompensa humana, pode ser que o seu coração se amargure. Pode ser. Se você esperar recompensa financeira, pode ser que você se desespere. Se você esperar status, pode ser que você se decepcione. Mas se você entregar o seu trabalho todos os dias, como sendo para a glória de Deus, você pode ter certeza, o seu Pai vê, Ele sabe e Ele se alegra. Ele se alegra. Existem muitas coisas que eu fiz como ministro e pastor que eu não precisava ter feito. Não estavam na definição do meu trabalho. Não estavam na carteirinha do pastor presbiteriano. Mas eu fiz, porque eu quis que Deus fosse glorificado em todas as coisas. Quando você sabe que Deus é o público-alvo final do seu trabalho, você faz o seu melhor. Você caminha a segunda milha, você se sacrifica, você se doa. E no final das contas,
o coração de Deus é alegrado. Em terceiro lugar, Paulo não fala apenas para os servos, mas ele fala para os seus senhores também. E aqui Paulo foi muito ousado, né? Porque ele fala para posições que estão de subordinação, mas ele fala para posições de liderança. E ele fala assim: por que é que vocês estão pisando na cabeça dos empregados de vocês? Se diante de Deus não há acepção de pessoas. A frase do texto, nenhuma injustiça passará despercebida, não é endereçada aos colaboradores, é endereçada aos patrões. Toda injustiça será julgada por Deus. Ele está vendo tudo. Paulo lembra aos colossenses de que se você está numa posição de liderança na sua empresa, na sua organização, como chefe, gerente, supervisor, encarregado, como CEO, como qualquer nome que você tenha na sua organização, diante de Deus, todos nós estamos sem patentes. E ninguém tem permissão para pisar na cabeça de ninguém. E aqui aqueles que estão em posição de liderança, eles são desafiados a vestir-se de uma profunda humildade cristã. Porque Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhores, desceu do seu lugar no banquete e lavou os pés dos apóstolos. Então quem somos nós para praticarmos assédio moral com as pessoas que trabalham conosco? Quem somos nós para utilizarmos nomes que rebaixam as pessoas? Você sabe uma coisa que todas as vezes que eu prego sobre trabalho, todas as vezes eu me lembro das vezes em que eu e Isabela nós morávamos no Rio e nós fazíamos a viagem para Minas e muitas vezes nós saímos logo depois do almoço e nós íamos pegando aqueles massivos engarrafamentos na saída do Rio e eu via pessoas num sol de 40 e todos os graus do mundo, com uma pilha de coisas a serem vendidas na cabeça, pessoas jovens que deveriam estar estudando, deveriam estar se preparando para obter um futuro para si mesmos e para suas famílias, homens e mulheres gastando os seus dias sob o sol carioca, em subempregos desumanizadores. Triste demais. Quantos talentos estão escondidos lá, quantos meninos inteligentes, quantas meninas promissoras, empreendedoras, quantos talentos foram perdidos ali naquele lugar. Nós temos que ter um olhar mais humano, irmãos. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que levar para o trabalho dignidade, respeito, hombridade, igualdade. Se você está numa posição acima na estrutura organizacional da sua empresa, lembre-se de que isso é só um desenho que colocaram no papel. Diante de Deus, isso não vale nada. Não vale absolutamente nada. Diante dele, o meu título nada vale, e nem o seu. Então, colaboradores são responsabilizados. Líderes são responsabilizados. Certa vez, um sapateiro se converteu e veio muito eufórico e fervoroso conversar com Lutero e disse: Lutero, eu tive um despertamento espiritual, eu passei por uma genuína experiência espiritual, o que eu faço agora? Insinuando a Lutero que ele poderia ser um grande pregador da palavra. Lutero falou assim: o que você faz da vida? Ele fala assim: eu faço sapatos. Ele fala assim: então faça o melhor sapato que você puder, venda por um preço justo. A grande questão é que nós temos que lembrar que a conversão e o encontro com Cristo não vão nos tirar da nossa profissão, mas vão injetar uma nova visão, um novo propósito, uma nova percepção aonde nós estamos. E é por isso que o professor ensina todo o conteúdo relacionando com as experiências dos alunos, procura compartilhar mais do que informação, infunde sabedoria nos seus alunos. É por isso que o prestador de serviços não apenas faz aquilo que foi pedido, mas vai além, com boa vontade, atende o cliente para que ele fique satisfeito. A dona de casa, apesar da rotina cansativa e entediante, renova suas energias todos os dias e consagra cada prato lavado ao Senhor. O cuidador ouve pela 1000ª vez a mesma queixa. Pensa em como aquele que está sob os seus cuidados resiste ao tratamento, mas se maravilha de novo com a complexidade do ser humano, renova sua bondade e continua acreditando em sua mudança. O porteiro está no seu posto, é cortês, é prestativo, é bem-humorado.
A executiva ouve seus subordinados com interesse, é respeitosa, não impõe suas opiniões à força, mas com persuasão e com dados que são relevantes. O balconista atende com um sorriso no rosto, é aplicado, é interessado, é envolvido com as necessidades do cliente. A advogada ouve com atenção o seu cliente, produz um texto breve, sucinto, ganha tempo na condução do caso, mantém seu cliente informado. O cara da assistência vai visitar a vovó, descobre que tudo que sua máquina precisa é de uma pequena regulagem, a qual ele faz de graça, ganha um café, uns minutos de papo gostoso e uma nova amiga. O retireiro acorda todo dia cedo. Naquele dia em que a vaca teve um problema no úbere, ele descarta o leite porque se preocupa com a integridade do produto que oferece. O operador da máquina de tampinhas chega no horário, conhece o equipamento que opera, percebe que a máquina está com pouca tinta, repassa o fato ao seu supervisor, recebe o insumo, reprograma a máquina corretamente sem perder tempo, inicia a operação e procura compensar até o horário do trabalho o tempo de trabalho no qual a máquina ficou ociosa. Ele faz tampinhas para a glória de Deus. Ele faz tampinhas, cada uma delas, e as entrega como um ato no qual Deus é conhecido, manifesto e glorificado. Então eu teria alguns conselhos aqui para dar para todos nós, para mim e para você. O primeiro é: busque a excelência no que você faz. Eu não sei no que todos trabalham aqui, eu tenho o privilégio como pastor de conhecer as minhas ovelhas e de conhecer um pouco de suas vidas, mas busque a excelência. Não tome atalhos, não faça aquilo que é mais fácil, não prefira o menor esforço, não faça apenas o que foi pedido. Seja inovador, seja criativo, pense sobre o que você está fazendo, vá para além daquilo que é conhecido, inove e crie. Deus deu um talento único para você. Em segundo lugar, honre o seu contrato de trabalho. Faça aquilo que foi combinado, no prazo combinado, pelo preço combinado. Honre as especificações de qualidade, honre as horas de trabalho para as quais você foi contratado e para as quais você é pago. Não tente penalizar o seu chefe, que pode ser um chefe sofrível, fazendo um trabalho ruim. O seu chefe terá de responder a Deus, isso é problema dele. Você e eu, nós precisamos fazer o nosso melhor trabalho. Eu já tive chefes sofríveis também. Mas eu não tenho o direito de fazer um trabalho sofrível como se isso fosse penalizar aquele que está acima de mim. Em terceiro lugar, seja agradecido. Não fale mal do seu trabalho. Não fale mal do seu chefe. Não fale mal do seu colaborador. Não fale mal da sua empresa. Não fale mal do seu posto de trabalho. Sabe por quê? Porque existe alguém lá fora que o quer. Num Brasil de milhões de desempregados, ter um emprego ainda é uma bênção. E se realmente não está bom para mim ou não está bom para você, nós temos que colocar a carteira sobre a mesa, apertar as mãos com profissionalismo, deixar a porta aberta, sair do jeito certo. Sair do jeito certo. Não está bom para mim, ótimo, nós temos a opção de sair do jeito certo. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos, o nosso testemunho importa. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando para você, faça o certo. Faça o certo. Alguns conselhos finais, especialmente para os líderes. Líderes, por favor, lembrem-se de que o seu material de trabalho não são as pessoas, mas sua influência sobre as pessoas. Não use as pessoas, lidere e influencie as pessoas. Todo líder é seguido, ele consegue influenciar as pessoas e criar sobre elas uma contingência de empolgação. Mas se as pessoas não seguem você, provavelmente é responsabilidade sua. Se as pessoas não me seguem, é responsabilidade minha entender por que elas não me seguem. Por fim, para os cuidadores, não deixe que a rotina tome de você a empatia. Se você abordar seu paciente sem empatia e sem amor, sua capacidade de curar foi perdida. Sua capacidade de ser uma presença abençoadora foi perdida. Para os professores, o desafio num mar de informações é mais do que incutir uma nova informação, é incutir sabedoria. Seja um modelo de sabedoria para os seus alunos. Eles precisam de alguém que manifesta
como dados e informações podem ser transformados em sabedoria. E por final, 2 públicos, que eu sempre gosto de conversar com eles. Como alguém que foi dono de casa durante a pandemia, eu quero te dizer que ser dono ou dona de casa é um dos trabalhos mais difíceis que existem. Meu amigo do céu, nunca diga para uma pessoa que é dona ou dona de casa: ah, você trabalha ou é dona de casa? Não faça isso. Não faça isso. Como se ser dono de casa fosse não trabalhar. A dona de casa, ela faz tarefas rotineiras e maçantes, às quais ninguém agradece. O dono de casa faz tarefas repetitivas e entediantes, que são capazes de estrangular a sua ansiedade. Esse é um posto de serviço difícil. Se você é casado com alguém cuja função é ser o mordomo ou a mordoma do lar, valorize o trabalho dessa pessoa. Se você fosse colocar em HH, em cash, o trabalho dessa pessoa, você descobriria que essa pessoa provavelmente já seria trilionária. Porque esse é um trabalho de muita confiança, de muita importância, de uma estrutura fundamental para o lar. E, por fim, os aposentados. Os aposentados acham que o tempo deles acabou, que agora nós estamos né? Só o sabor da maré da vida. Mas não é assim. Imagine quanta sabedoria você tem. Imagine quantas lições preciosas. E imagine quanto tesouro foi depositado sobre você e como essa nova geração precisa da sua contribuição desesperadamente. Não é hora de pendurar as chuteiras, mas é hora de dar o seu melhor trabalho, que é ser o pai espiritual de uma nova geração de profissionais cristãos. Então, o seu tempo de serviço não acabou ainda. Enquanto nós estamos aqui, nós temos sempre um trabalho a ser feito. Eu queria encerrar essa série de reflexões me lembrando com você de quando Jesus foi pregar na sua cidade natal, Nazaré. Era uma cidade interior, assim como a minha. Ele voltou e nessa época ele já era um popstar, um cara muito conhecido e famoso. E então ele começou a pregar na sinagoga, e ele fez alguns poucos sinais entre as pessoas, e os seus vizinhos das antigas, os caras da pelada, do futebol e da escolinha, eles ficaram assim: mas caramba, esse não é aquele que é filho de Maria, aquele filho do carpinteiro? E o texto de Marcos diz: eles se escandalizavam em Jesus. O que quer dizer que muitas daquelas teorias de que Jesus teria ido para a Índia e aprendido meditação no Oriente, tudo isso é bobagem. Porque se Jesus tivesse ido para a Índia e tivesse ficado uma década fora de casa, se espiritualizando no Oriente, os seus vizinhos não teriam ficado chocados de que ele tivesse tamanha sabedoria. Eles diriam: ah, é o curso, o MBM que ele fez lá em São José dos Campos, é por isso que ele é tão bom assim. Eles justificariam a sabedoria de Jesus com algum tipo de tempo fora. Eles estavam escandalizados, sabe por quê? Porque quando o pai de Jesus morreu, José, Jesus assumiu a carpintaria do pai e foi arrimo de família, como cabia ao filho primogênito, ser o substituto na provisão para os irmãos e para a mãe. Sabe o que Jesus ficou fazendo durante toda a sua vida adulta? Cadeiras, mesas, móveis, arados, consertando coisas na carpintaria do seu pai. E sabe qual é a ironia? É que Jesus trabalhou diariamente, com prego, madeira e martelo. Os 3 insumos que foram utilizados para a sua própria crucificação. E enquanto Jesus trabalhava no seu ateliê, fazendo cadeiras e mesas, ele sabia que a sua obra definitiva não seria feita ali nos espaços daquela oficina de trabalho. Ele sabia que a sua melhor e definitiva obra seria também feita com martelo, madeira e pregos, mas não ali naquele ateliê, mas no dia em que ele seria arrastado ao Calvário, em que pregos atravessariam os seus punhos gentis, partiriam os seus pés contra um pedaço rude de madeira, e ele, erguido, seria então
salvação para todos nós. A obra-prima de Jesus é a cruz. A obra-prima de Jesus é você. Você é o melhor trabalho de Jesus. Você que me ouve aqui nessa noite é sinal vivo de que Deus não faz porcaria. Deus só faz aquilo que é bom. Você é o melhor de Deus. Você é a obra-prima das mãos de Jesus. Você é o fruto do trabalho dele. E porque você é fruto do trabalho dele, eu quero te convidar a oferecer em sacrifício o seu trabalho a ele. Vamos orar juntos? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez colocando os nossos olhos, os olhos do nosso coração, na sua cruz, na sua rude cruz. E pedimos perdão, Jesus, se nós temos vivido aquém desse chamado tão glorioso, se nós não temos levado para o nosso local de trabalho o Evangelho de Jesus Cristo, na nossa prática, nas nossas atitudes, na nossa vivência, nas nossas palavras, na nossa pontualidade, na nossa excelência, na nossa ética, então nós pedimos perdão e perdão e perdão. E pedimos, Jesus, nos capacita a integrar a nossa fé com o nosso trabalho. Nos ajuda que a segunda-feira seja uma hora de adoração tão exponencial como aqui o domingo à noite. E que ao chegar em casa nós possamos falar: Senhor, está aqui mais um dia de trabalho para a sua glória, para o seu nome, para que o Senhor seja conhecido e manifesto aonde eu estou. Senhor, aonde nós estamos como sua igreja, o Senhor está lá, agindo com sua sabedoria, com seu poder, transmitindo sua graça. Faz com que nós sejamos sal na terra, luz no mundo, e façamos a diferença. Façamos a diferença porque somos diferentes de verdade, no fundo do coração, na disposição, na motivação. Nos ajuda, Senhor. Nós entregamos absolutamente tudo aos teus pés, mais uma vez, e pedimos: nos ensina a fazer tampinhas para a sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém.